O tema que me propuseram foi esse, pré-diabetes, da prevenção ao tratamento, e a pergunta que fica é por que tanta aula sobre diabetes. O próximo. A gente vê o próximo, que o International Diabetes Federation, vocês veem aí em quadrinho verde, nos mostra que o mundo tem 8 bilhões de habitantes, e, no entanto, existe uma prevalência global de 9,3%. E esse número próximo, a gente vê que existem 463 milhões de pessoas com diabetes, o próximo, e levando a morte 4,2 milhões de pessoas, isso leva a um custo muito alto. Vocês veem aí, próximo, cerca de 760 bilhões de dólares, o que, traduzindo em reais, dá quase 4 trilhões de reais por ano que o mundo gasta com diabetes. O próximo, se nós acharmos que isso está ruim, vocês veem que a projeção, né, para 2030 é de 580 milhões, e a projeção para 2045 seria 700 milhões. O próximo, com esses dados, tinha me chamado a atenção que eles não tinham colocado a palavra pré-diabetes, falando o tempo todo diabetes. E a Organização Mundial de Saúde reconhece o pré-diabetes desde 1979, e a incidência de pré-diabéticos é similar à do diabetes. Próximo. Então, eu, há cerca de 10 anos atrás, em 2010, publiquei o próximo na revista oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes, Diabetology, esse trabalho próximo, em que eu procurei mostrar que pré-diabetes, sim, é uma condição clínica, e já tive mais de 10 mil acessos próximo, e 2 anos depois, na minha tese para entrar na Academia Mineira de Medicina, foi exatamente mostrando que pré-diabetes é um estado metabólico já com alto risco cardiovascular. O próximo. E, graças a Deus, a Sociedade Brasileira de Diabetes pensa igual a mim e tem demonstrado a importância de que haja uma prevenção do pré-diabetes. E como seria essa prevenção? É nós vencermos a inércia. O próximo. E como vencer a inércia e por que isso? É que, na maioria das vezes, a doença... Você foi muito para frente, Adriano. Na maioria das vezes, a doença é assintomática por longo período, sendo que o diabético realizado por dosagens laboratoriais é que geralmente é dado o diagnóstico. Ou seja, a pessoa vai fazer um exame para entrar no Banco do Brasil, na Petrobras, descobre uma glicose alta. Aí que ele sabe que tem pré-diabético. Ou então a pessoa que já tem uma complicação, tipo visão turva, disfunção erétil, aí que ele sabe. Então, não há aquela preocupação como deveria haver dos médicos para o diagnóstico de pré-diabetes. Então, além da valorização do diagnóstico precoce, é importante fazer uma propedêutica em grupos de riscos. Então, aquelas pessoas que estão no grupo de risco, quais seria esse grupo de risco? Seria história familiar? O que seria história familiar? A pessoa que tem um parente próximo, pai, mãe, irmão e filha, excesso de peso, e nós vemos que o Ibope deu que o Brasil tem 56% de pessoas com excesso de peso, os hipertensos, que é quase 20%, dislipidêmico, pessoas com doença cardiovascular, idade acima de 40 anos, e outros fatores, como diabetes mellitus gestacional, ovário policístico, e uma mancha que dá nas dobras do corpo, que chama acantose nigrus. Não é que tenha que ter todos esses fatores, basta ter um desses fatores, e nós já deveríamos fazer a propedêutica. E nós vemos que basta a pessoa ter mais de 40 anos de idade, ou ter excesso de peso, ou ter hipertensão, deveríamos fazer. O próximo, Adriano. E como é que a gente dá o diagnóstico? A SPD publicou, e já tem publicado já nos últimos anos, e agora reforçou em 2020, o próximo, Adriano, que ele demonstra 2 fatores. Quando você tem um diabetes, você teria uma glicemia de jejum igual ou superior a 125, ou então você faria um teste, que é uma sobrecarga de glicose, e daria acima de 200, com 2 horas, ou então a glicemoglobina nesses indivíduos acima de 6,5. Mas quem que não é diabético? Glicose de jejum abaixo de 100, esse teste abaixo de 140 em 2 horas, e a glicemoglobina abaixo de 5,7. Então, vocês veem que ficou uma turma da coluna do meio, que está acima do normal, mas que não seria ainda diabético. O próximo, esse grupo de pessoas é que nós chamamos de pré-diabetes. Então, a glicose de jejum entre 100 e 125, aquele teste em 140 e 200, e a glicemoglobina entre 5,7 e 6,5. O próximo, por favor.
Se der normal, a gente repete a cada 3 anos. Então, não é que fez uma vez, deu normal, o resto da vida você garante que não tem pré-diabetes ou não está com diabetes. Garante por mais ou menos 3 anos. O próximo, por favor. E por que acontece isso? É que geralmente o diabetes tipo 2, lembrar que tudo que nós estamos falando é de diabetes tipo 2, começa com a resistência à insulina aumentada. A principal causa disso é o excesso de peso. Quando você tem um excesso de peso, o pâncreas tenta aumentar a produção de insulina para compensar essa resistência. Só que a célula beta, que é a célula que produz insulina, é uma célula doente e ela começa a morrer. O próximo, por favor. A gente vê claramente nesse exemplo aqui em pessoas obesas, uma diminuição de 50% no número, na massa da célula beta, vocês veem em azul escuro, diferente do cara normal, que é em azul claro, e no diabetes, 63%. Mas nós já vemos, então, que nesse estado metabólico chamado de pré-diabetes, você já tem 50% de células mortas. Isso nós estamos vendo no paciente obeso. O próximo, mas quase a mesma coisa, a gente encontra também no indivíduo magro, uma diminuição de 41%, mostrando que já existe uma alteração metabólica no indivíduo, já nesse estado pré-diabético, nesse estado metabólico. Próximo, por favor. E as duas coisas que pré-diabetes levam o indivíduo, uma delas é transformar no chamado diabetes declarado. Isso varia de acordo com os países do mundo. Eu puxei aqui o que dá menos no mundo, essa transformação de pré-diabetes em diabetes, que é no Reino Unido, que é 1,5% ao ano, e vocês veem cá embaixo, o Colorado é o lugar do mundo que mais dá, que é 7,3% ao ano. Então, uma média, 7,29, mais ou menos 5% ao ano das pessoas com pré-diabético vão se tornar diabéticos. Então, se nós pegarmos um corte, por exemplo, em 10 anos, 50% já se tornaram diabetes. O próximo, por favor. Mas, infelizmente, não é só transformar pré-diabetes em diabetes. Existe já aumento da morbidade. Isso é demonstrado claramente em vários estudos, e um marcador já das lesões cardíacas ou cardiovasculares é a aterosclerose, e a gente vê, o próximo, por favor, Adriano, que no indivíduo normal, 14% tem esse score de cálcio alterado. O normal, o ideal, é próximo a zero. O próximo, Adriano, dos indivíduos com diabetes recém-diagnóstico, já é 148, o próximo, por favor. O diabetes declarado já em torno de 180. E como é que ficaria o pré-diabetes? O próximo, o pré-diabetes, vocês vão ver, em torno de 93. Portanto, já muito mais próximo de diabetes do que os 14 dos indivíduos normais, mostrando que já existe um grau de aterosclerose no indivíduo com pré-diabetes, caminhando já para os problemas cardíacos. O próximo, por favor. E essas complicações de diabetes já apresenta em alguma hora da vida. A gente vê aqui que no diagnóstico de diabetes, 50% já tem alguma complicação. Retinopatia, normalidades no eletrocardiograma, ausência de pulso, reflexos alterados. O que significa isso? Se nós dermos diagnóstico de pré-diabetes, nós vamos evitar esses 50% de alterações que já ocorrem no diabetes, já no diagnóstico. Próximo, por favor. E os estudos têm mostrado que essas alterações podem dar tantas alterações chamadas microvasculares como as macrovasculares. As macrovasculares, geralmente, é amputação, infarto e derrame, e nós vemos aqui, olha, pequenininho, escrito pré-diabético, em branco, essa flecha, duas pontas, mostrando que já existe alterações macrovasculares já no indivíduo com pré-diabetes. O próximo, por favor, mas existe também as microvasculares. Microvasculares é olho e urina, neuropatia, vocês veem de novo, flechinho de duas pontas mostrando alterações. O próximo. E o fluxo sanguíneo das coronárias, quer dizer, das artérias que levam o sangue para o coração. Nós vemos aqui o indivíduo normal, próximo, vemos aqui o indivíduo com resistência à insulina, peso, próximo, nós vemos o indivíduo com diabetes, vocês veem que o fluxo sanguíneo está bem diminuído, compara com o verde no início e agora o vermelho, e o diabético mais hipertensão, próximo, a gente vê que o resultado é pior ainda. Mas onde fica o indivíduo com pré-diabético? O próximo, a gente vê que muito mais perto do diabetes, vocês veem aí em bege, do que o indivíduo normal, que seria em verde. O próximo, por favor. E como é que fica nos indivíduos hipertensos? A gente vê aqui, mais uma vez, essa associação que nós sabemos do diabetes com hipertensão, nesse belo trabalho feito pelo Marcos Tambassi, chamado Brahms Study, e que ele mostrou o indivíduo normal,
mostrando a incidência de hipertensão, que é 33%. Quando você pega dois exemplos aí de pré-diabético, o pré-diabético mais perto do 100, entre 100 e 110, e o pré-diabético 110 a 125, mostrando um aumento de hipertensão para 42, 57%, mostrando que até a hipertensão, o pré-diabetes tem mais do que o indivíduo que tem o metabolismo normal. O próximo, por favor. E esse belo estudo do Tominaga nos mostra agora, saindo dos entretanto e caindo finalmente, ou seja, quanto à mortalidade do diabetes. Ele mostra que não é só essas mortalidades. Nesse estudo que ele mostra a sobrevivência, o próximo, Adriano, um estudo com 2.600 pessoas, vocês vê aí em verde um indivíduo normal, em vermelho, o que está com diabetes, olha o pré-diabetes em amarelo. A gente vê que a sobrevivência do indivíduo com pré-diabetes é bem menor do que o indivíduo sem alteração metabólica. O próximo, por favor. Um outro exemplo de mortalidade, nesse Paris Prostate Study, em que compara o indivíduo normal, próximo, favor, com o indivíduo já com diabetes há muitos anos, a gente vê a mortalidade muito maior, e no diabético recém-diagnosticado próximo, a gente vê que já existe também um aumento da mortalidade, mesmo no diagnóstico, daí a importância do pré-diabético, próximo, favor, e mesmo no pré-diabetes a gente vê uma mortalidade aumentada. Daí, mais uma vez, de acordo com a SBD, com a IDF, a importância de nós vencermos a inércia e procurarmos dar diagnóstico de diabetes, não só para diminuir a morbidade, mas também a mortalidade. O próximo, por favor. Nesse estudo aqui que eu achei interessante, que o autor, o Saidar, ele mostra, comparando o diabetes, o normal e o pré-diabetes, com a morte cardiovascular e com a morte total. Nós vemos na coluna esquerda o indivíduo normal, nós vemos na coluna do meio o diabetes recém-diagnosticado, e nós vemos na última coluna o diabético já avançado. Nós vemos que tem um aumento tanto da morte cardiovascular, quanto nós vemos um aumento da morte total. E como é que fica o pré-diabético nessa história? Por favor, Adriano. Nós vemos que no pré-diabético já existe também aumento não só da morte cardiovascular, como da morte total. O próximo, por favor. A gente vê, então, aquela pergunta, existe alguma coisa que nós podemos fazer para evitar essa passagem do pré-diabetes para o diabetes? Então, puxei vários estudos para você. O próximo, em que nós vemos aqui claramente um estudo mudança de estilo de vida, com diminuição de 58%, dois belos estudos, o FDS e o DPP mostrando que diminui em 58%, próximo, favor, e vemos aqui também que quando você dá algumas drogas, como a carbose, metformina e glitazona, você tem um resultado até inferior de mudança de estilo de vida. Aí vem aquela pergunta, mas se nós fizermos dois ao mesmo tempo, a mudança de estilo de vida e mais a medicação, próximo, Adriano, a gente vê que é um resultado realmente melhor que qualquer um deles individualizado, que mostra da importância de procurarmos fazer a prevenção com o tratamento adequado. Próximo, por favor. Nós vemos, então, a publicação agora de 2018, tanto da Sociedade Brasileira de Diabetes como do ADA, que é o órgão representativo dos Estados Unidos, American Diabetes Association. O que eles nos falam? Próximo, por favor. Em que eles nos mostram que é fundamental a mudança de estilo de vida nesses indivíduos que têm risco aumentado. Próximo, por favor. Em que ele nos mostra que temos que fazer um plano alimentar com diminuição de cerca de 7% do peso inicial, que seria, pelo menos, colocar uma alimentação com 500 a 1.000 calorias menos que o ideal, e fazer também uma diminuição não só do açúcar, mas de gorduras saturadas, porque sempre o pré-diabético ou diabetes vem acompanhado da turminha dele, que é a dislipidemia e hipertensão. O próximo, por favor. E ele nos mostra com isso que é fundamental também a atividade física, seria uma atividade aeróbica moderada de qualquer coisa em torno de 150 minutos por semana, em torno, portanto, de umas 5 vezes por semana, 30 minutos. O próximo, e quanto à medicação, o que eles nos ensinam? O próximo, favor, ele nos ensina que a droga ideal seria metformina, 850 miligramas 2 vezes por dia, mas esses dados mostram que essa metformina antiga, ela podia, em 23% dos casos, dar problema gastrointestinal, então nós devemos fazer a de ação prolongada, seria 1.500 a 2.000 miligramas, dose única da prolongada, que com isso nós deveremos diminuir muitos efeitos gastrointestinais.
Outras drogas também apresentam benefícios, como a carbose, a alistat, glitazonas, DPP-4, agonistas, mas não é recomendado ainda pela duração do efeito, pela segurança ou pela relação do custo-efetividade. Realmente, a metformina é o preferencial. O próximo, por favor. O que, então, a Sociedade Brasileira de Diabetes nos mostra agora em 2020? Com o slide anterior, mostrei dados de 2018. Então, ela mostra agora em 2020 que, sim, o pré-diabetes, ele pode aumentar risco aumentado para desenvolver diabetes e doença cardiovascular. O próximo, ele mostra que o rastreamento é fundamental para nós vermos se o indivíduo já tem risco cardiovascular aumentado, mesmo no estágio pré-diabetes. O próximo, ele mostra também que da importância, que o controle da obesidade, da intervenção com hipertensão, dislipidemia, sedentarismo, vai prevenir o surgimento de diabetes e também prevenir as doenças cardiovasculares associadas com diabetes, como nós mostramos. O próximo. E, por último, ele mostra que a intervenção no estilo de vida, com ênfase na alimentação saudável e prática de atividade física, sem dúvida nenhuma, vai reduzir não só o diabetes, como os problemas cardiovasculares. O próximo. Então, o que levar para casa? Quer dizer, eu fiz aqui uma apresentação para vocês de 18 slides, então é muita informação em torno de 13, 14 minutos. Então, resumi toda a apresentação em um slide apenas para que vocês levem para casa. O próximo. O primeiro item é que pré-diabetes, sim, é uma entidade clínica, portanto, nós temos que procurar evitá-lo. O próximo. Que ele pode evoluir para diabetes. O próximo. Aumenta não só a morbidade, ou seja, as doenças, também mortalidade, o próximo. Mas se nós fizermos um diagnóstico precoce, vencendo a inércia, e fizermos um tratamento precoce, o próximo, nós vamos conseguir que diminuir a eclosão para o diabetes, o próximo, e também vamos conseguir que haja uma diminuição da mortalidade. Eu agradeço a todos vocês.